Se você quer iniciar 2026 de forma mais organizada, com mais foco e com maior produtividade, esse vídeo pode te ajudar. Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha que possuirá abas para um controle financeiro simples e eficiente, monitorando entradas e saídas de valores, também uma outra aba que possuirá um controle, um monitoramento de metas ao longo do ano, inclusive com barras de progresso para o percentual de conclusão de cada meta, e também uma tabela, uma aba, uma página da planilha, na qual teremos um controle de tarefas, na qual podemos, inclusive, filtrar e sinalizar se a tarefa foi concluída, se ela está em andamento, se é uma tarefa pendente e assim por diante. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso e também, como um bônus no final do vídeo, vamos aprender alguns detalhes para estilizar tabelas e planilhas no Planilhas Google. Primeiro, então, a página, a aba de controle financeiro para monitorar entradas e saídas de valores. Temos, então, basicamente, uma descrição, um tipo que será entrada ou saída de valores, sendo a opção selecionada por meio de uma lista suspensa, e de forma dinâmica vão sendo contabilizadas o total de entradas, o total de saídas e o saldo final. Vamos então para a prática. Aqui já tenho então um exemplo, uma tabela com dados fictícios e didáticos para estudo, com as descrições e os valores. Vamos criar a lista suspensa com as diferentes opções para sinalizar se é entrada ou saída de valores. Então, vou basicamente selecionar o intervalo de dados nesta coluna de tipo, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção de Lista Suspensa. Aqui, então, teremos duas opções por momento. Poderíamos, em outros contextos do uso de uma lista ou menu suspenso, adicionar novas opções, porém aqui vamos manter duas opções, sendo uma delas entrada e a outra opção saída. Podemos também aplicar uma cor de estilização para cada uma das opções, então, por exemplo, entrada e saída. Apertando em concluído, já temos a lista suspensa. Então, aqui bastaria selecionar a opção, se é uma entrada de valor ou uma saída de valor. Vou brevemente copiar o que temos aqui do exemplo, entre entradas e saídas. E agora, então, como podemos dinamicamente somar apenas valores que são entradas para ter um total e apenas valores que são saídas para ter um outro total? Muito bem. Para isso, temos que fazer uma soma condicional. Vamos utilizar a função soma-c. Então, digito igual a soma-c, seleciono essa função que realiza uma soma condicional em um intervalo. Primeiro parâmetro, o intervalo que iremos testar um critério. Basicamente, vamos selecionar este intervalo da coluna B, pois queremos testar se o texto é entrada ou saída, para depois sim realizar a soma. Ponto e vírgula, critério. Qual é o critério que desejamos testar? Basicamente, vou abrir e fechar aspas duplas e, entre elas, digitar entrada. Queremos testar inicialmente se o texto, o tipo é entrada. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Então, se o critério for verdadeiro, qual o intervalo que possui os valores que desejamos somar? Bom, basicamente, os valores estão nesta coluna C. Então, no momento de C3 até C22. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente a soma daquilo que tem o tipo entrada de valores. Então, se eu for, por exemplo, alterando, o valor da entrada também vai sendo dinamicamente atualizado e somado. Faremos o mesmo padrão para saídas. Então, igual a soma C, seleciono a função, seleciono o intervalo que iremos testar um critério. Então, vamos testar se o tipo é saída, ponto e vírgula, critério que desejamos testar neste intervalo. Abrir e fechar aspas duplas e vou digitar saída. Após as aspas duplas, ponto e vírgula, se, então, o critério for verdadeiro, se nesse intervalo o texto, o valor for saída, queremos somar os valores que estão no intervalo da coluna C. Então, de C3 até C22 no momento. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos então o total de saídas. E conforme formos
por exemplo, atualizando a tabela, também já vai sendo atualizada essa soma de forma dinâmica. Muito bem, e para calcularmos o saldo, vamos basicamente aqui onde há saldo, vou digitar igual, seleciono as entradas menos o total do valor das saídas. E apertando Enter, já temos o saldo total. Então, por exemplo, saldo positivo de 85. Porém, se eu mudar algum valor, por exemplo, aqui 2.915, o saldo seria 0. 2.910, o saldo seria menos 5. E assim por diante. Muito bem. Agora, então, vamos para o exemplo das metas, nas quais teremos, então, um percentual, uma barra de progresso para a conclusão, também caixas de seleção para metas que são, digamos que de sim ou não, foram ou não concluídas. As metas quantitativas, então, teremos um atual, um objetivo, um percentual que vai sendo dinamicamente atualizado junto da barra de progresso. Muito bem, então aqui temos o exemplo, estrutura básica, novamente, para este exemplo, descrição, categoria da meta, progresso atual e o objetivo. Então, por exemplo, se a meta de leitura de livros durante o ano de 2026 tem o objetivo de ler 12 livros, e digamos que a meta atual eu tenha lido 3 livros. Muito bem, vamos primeiro gerar o percentual. Inicialmente, vou selecionar este intervalo que possui os percentuais e vamos utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para já manter no tipo de dado adequado. Agora, então, basta digitar igual, selecionar o progresso atual, barra, que vai representar a divisão, e o objetivo, ou seja, o total, a meta. Apertando Enter, já temos, então, o percentual sendo dinamicamente realizado, calculado. 3 livros lidos com uma meta total de 12, percentual 25%. Se tivesse, por exemplo, lido 6 livros, percentual 50%, e assim por diante. Vamos replicar isso para as demais. Então, poderia, como temos poucas metas, fazer manualmente. Então, digito igual, seleciono o atual, barra, objetivo. Igual, atual, barra, objetivo. E assim por diante. Ou uma outra forma de fazer isso também poderia ser selecionar esta primeira, que já fizemos o cálculo do percentual, e no canto inferior direito da célula há este círculo azul, vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Também funcionaria desta forma, sendo dinamicamente calculado o percentual. E para refletir esses valores percentuais numa barra de progresso, vamos fazer o seguinte, aqui na conclusão, igual sparkline, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Vou selecionar a função. Primeiro parâmetro, o intervalo de dados que iremos analisar, ou seja, basicamente, qual o percentual que desejamos exibir por meio de uma barra de progresso. Para esta linha 3 da leitura de livros, é este percentual que está na célula E3. Ponto e vírgula, e agora as opções para personalizarmos a barra de progresso. Muito bem. Então, vou abrir e fechar chaves. Entre as chaves, vamos lá. Abrir e fechar aspas duplas, chart type, que é o tipo de gráfico, após o fechamento das aspas duplas, barra invertida. Abrir e fechar aspas duplas, o tipo de gráfico é um gráfico de barras, então, bar em inglês. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Próximo parâmetro, abrir e fechar aspas duplas, entre elas color 1, cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida. Abrir e fechar aspas duplas novamente e entre elas vou digitar, por exemplo, green, cor verde para a barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, entre aspas duplas novamente, max, que será o valor máximo, barra invertida e o valor 1, que representará o 100%. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente atualizada conforme o percentual, conforme o objetivo. Podemos replicar isso para as demais metas, então selecionando esta célula que já possui a função Sparkline, no canto inferior direito há este círculo azul, vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Dessa forma, já está dinamicamente funcionando essa interação da função Sparkline para gerar as barras de progresso.
E se tivéssemos metas de conclusão, que seriam basicamente sim ou não, foram ou não feitas, foram ou não concluídas, aqui neste intervalo de conclusão, poderia selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar a opção de caixa de seleção. Dessa forma, poderia marcar se uma meta foi ou não concluída. Muito bem. Vamos agora então para o controle de tarefas. E se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveita e deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Aqui então, basicamente, teremos a tarefa, o status de conclusão e dinamicamente vão sendo resumidos nestas tabelas. Então, primeiro de tudo, vamos inserir a lista suspensa com as diferentes opções. Então, seleciono esse intervalo de status de conclusão, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção de lista suspensa. Muito bem, teríamos 3 opções, então, se a tarefa foi concluída, se a tarefa está em andamento, adicionar outro item, se a tarefa está pendente. Poderíamos personalizar cada uma das opções. Apertando em concluído, muito bem, já temos o menu suspenso para selecionar as diferentes opções. Então, por exemplo, concluída, em andamento, pendente, concluída, em andamento, pendente e assim por diante. E agora, como podemos filtrar o nome, a descrição da tarefa de acordo com o status de conclusão de forma dinâmica? Para isso, utilizaremos a função filter. Então, digito igual a filter, seleciono essa função que filtra o intervalo com base em condições especificadas. Selecionando a função, primeiro o intervalo que possui os dados a serem filtrados, ou seja, o intervalo que possui os dados que queremos retornar nessas tabelas, nestas colunas da planilha. Os dados, basicamente, que queremos retornar é o nome, a descrição de cada tarefa. Então, vou selecionar este intervalo de dados, ponto e vírgula, e agora a condição que desejamos testar. Bom, basicamente, queremos testar se o status de conclusão é concluída, em andamento ou pendente. Então, o intervalo que iremos testar a condição está de B3 até B8, ou seja, nessa coluna do status de conclusão, e queremos testar se este valor é igual ao texto concluída, que no caso é o título, é o cabeçalho desta coluna D da tabela. Fechando parênteses e apertando Enter, finalizar a apresentação de slides, organizar fotos do celular. Se eu mudar alguma, por exemplo, remover o status de concluída, a tarefa não aparece mais aqui. Se eu selecionar outra status como concluída, já aparece aqui e assim por diante. Faremos o mesmo para os demais, então, igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo que possui os dados, ponto e vírgula, condição. Queremos testar se o status de conclusão é igual ao título desta coluna da planilha. Fechando parênteses e apertando Enter, em andamento, muito bem. Revisar relatório mensal, responder e-mails importantes, perfeito. E agora faremos o mesmo então para pendente, igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados, ponto e vírgula, critério está neste intervalo, queremos testar se ele é igual ao texto, ao valor pendente. Muito bem, já está também funcionando organizar pastas do computador, treinos de musculação. E antes de finalizarmos o vídeo, vamos também aprender algumas breves dicas de estilização. Então, por exemplo, se eu quisesse tornar esta planilha mais semelhante a essa, vamos aplicar algumas estilizações. Primeiro de tudo, poderia selecionar o intervalo de dados, aumentar o tamanho da fonte para 12, por exemplo, poderia alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical também ao meio. Além disso, poderia selecionar o título cabeçalho da tabela e selecionar junto algumas outras células e aplicar este atalho de mesclar células. Poderíamos também aplicar algumas cores de estilização, por exemplo, cor de preenchimento para o cabeçalho, junto da alteração da cor do texto, por exemplo. Poderíamos, além disso, alterar cores de preenchimento destes subtítulos, então cor de preenchimento, cor do texto, também para entradas, por exemplo, poderíamos alterar a cor de preenchimento e a cor do texto, para saídas, o mesmo padrão, alterar cor de preenchimento e cor do texto,
Para o saldo, poderíamos fazer algo semelhante, alterar a cor de preenchimento e a cor do texto. Além disso, selecionar o intervalo que possui as descrições, tipo e valor, abrir o menu Formatar, selecionar a opção de cores alternadas. Removendo a opção de título, poderia selecionar, por exemplo, esta opção que possui a cor 1 e a cor 2 já definidas. Apertando em Concluído, já temos aqui mais alguma estilização. E, além disso, poderíamos selecionar os intervalos e selecionar bordas e todas as bordas, tanto para a tabela quanto para o título, e aqui para esses resumos das entradas, saídas e do saldo. E dessa forma, brevemente, podemos estilizar um pouco melhor esta tabela. Poderia também selecionar as descrições, alinhar no horizontal, alinhamento à esquerda e assim por diante. Poderíamos tornar esta planilha mais interessante aplicando algumas breves estilizações. E se você gostou de aprender um pouco mais sobre como elaborar uma planilha com abas para finanças, metas e controle de tarefas no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.